Olá, amigos da TVAL, muito bom estar com vocês novamente, apresentando aqui o nosso programa Espaço Cidadão. E mais uma vez eu tenho certeza que vocês vão ficar comigo até o final do programa, porque temos um assunto muito interessante para tratar no dia de hoje. Saber como funcionam os programas de intercâmbio e a importância que tem de se conhecer um outro país, principalmente os nossos jovens. Eu convidei para esse bate-papo tranquilo aqui a Alexandra Apolaro, que é coordenadora de programas de intercâmbio TIM. Tudo bem, Alexandra? Tudo bem, Nilson. Muito bom estar com você aqui e abordar um assunto tão gostoso de conversar, tão interessante. Vamos começar. Então eu quero mostrar para vocês primeiro uma matéria sobre este assunto. Vamos lá. Conhecer vários lugares do mundo. Foi isso que fez Isabela. O primeiro intercâmbio foi para a França. Lá ela teve a oportunidade de conhecer culturas e viver experiências em vários países da Europa. No início realmente foi muito difícil pela língua, porque eu cheguei lá sem falar um A, mas no fim foi uma experiência maravilhosa. Eu conheci muitos países como Itália, Mônaco, Espanha, Portugal. Viajei bastante assim durante esse um ano de intercâmbio. Foi muito bom, foi muito bom. A segunda experiência, Orlando. Isabela e Marjorie ficaram 4 meses nos Estados Unidos, estudando e trabalhando. Para Marjorie, que na época estava terminando a faculdade de Direito, foi uma experiência única. Na verdade, a gente vai achando uma coisa com uma expectativa e tu ultrapassa barreiras pessoais, assim, sabe? Eu tinha um medo de sair daqui sozinha, sem falar. Eu falo inglês, mas tenho medo ainda de chegar lá e não ser o suficiente, porque tu vai para trabalhar, né? Então tu tem que se comunicar direito. Então tinha um medo, e a gente chegando lá, a gente vê que não existe esse medo. Assim, aliás, o medo ele desaparece porque tu tens que começar a viver e caminhar com as próprias pernas. Não tem mãe, não tem pai. A gente vai sem amigos. Eu fui sozinha, né? Conheci a Isabela lá, foi aí que a gente começou a ser amiga, a gente dividia quarto. É uma experiência única, a gente aprende muito, e eu acho que principalmente foi isso para mim, o medo, assim, eu superei muitos medos e algumas dificuldades. Mateus também terá que superar os medos e muitas dificuldades, mas a mãe do estudante de administração garante que a nova experiência que será vivida pelo filho nos Estados Unidos será fundamental para o crescimento do caçula. Espero que seja questão da organização, porque ele até faz, mas organizado ele não é. Então ele vai precisar aprender um pouco de organização, quem sabe saindo um pouquinho debaixo da asa da mãe, né? Então ele consegue fazer isso, aprender. Mas segundo o agente de viagens, a mãe do Mateus pode ficar tranquila. As experiências que serão vividas pelo filho serão aprendizados que ele vai levar para o resto da vida. As dificuldades e desafios de intercâmbio são várias. As principais dificuldades que eu vejo seriam, na verdade, a adaptação inicial. Por quê? Um país diferente, uma língua diferente, costumes diferentes. Mas isso também é o outro lado que vai ser o aprendizado do adolescente ou do adulto também, que vai fazer o intercâmbio. Chegando lá, a refeição não vai ser a mesma que ele tem aqui, o arroz com feijão, o carne, não é. Muitas vezes de manhã eles comem ovos, bacon, coisas que a gente não está acostumado a se alimentar aqui. A língua também acaba sendo um choque inicial, por mais que a pessoa estudou durante muitos anos o inglês, francês ou espanhol, na hora de botar isso na prática acaba sendo complicado no início, mas depois vem todas as vantagens, o aprendizado que a pessoa vai ter e o crescimento pessoal que ela vai adquirir durante toda essa oportunidade na viagem de intercâmbio. Bom, praticamente ali, alguns pais ali falaram e aquilo que eu gostaria também de saber.
o principal fator que leva um pai a procurar uma empresa ou uma instituição para fazer esse intercâmbio, para que esse filho possa, em termos bem simples, desmamar, desgrudar de casa e ficar mais independente ou não? Eu acredito que sim, Nilson. Eu vejo assim, é uma realidade da maior parte das famílias, querer que os filhos iniciem uma vida de forma mais independente do que levam aqui. Então, esse exemplo dado na matéria, por exemplo, de organizar suas próprias coisas, eu acho que é um dos líderes. Maleabilidade, flexibilidade, ter iniciativa, correr atrás, né? Então, o intercâmbio, na verdade, ele vai despertar uma porção de aspectos que, às vezes, o jovem, quando está sob a proteção da família, ele não precisa desenvolver. Ele sabe, ele tem a formação, só que não precisa colocar em prática. Existem muitas formas de intercâmbio, né? Intercâmbio para estudar ou aperfeiçoar a língua, intercâmbios de todas as formas. Tem gente que faz intercâmbio e muitas vezes não vai fazer isso. Quais são as formas mais habituais de intercâmbio? Eu na verdade dividiria, eu acho que basicamente em uns 5 grupos. Então, por exemplo, na nossa agência, nós trabalhamos com intercâmbio para crianças que têm a partir de 11 anos já, 11 anos, eles vão para programas de férias em julho e ficam 3 semanas num acampamento de verão. Então, a gente regularmente tem na nossa agência Inglaterra, Estados Unidos e Canadá. Então, o grupinho viaja com uma guia da nossa agência, que acompanha e monitora eles durante toda a viagem. E lá eles vão morar na escola, são escolas residenciais, tendo contato com crianças de vários países do mundo. Então, é uma oportunidade muito bacana, lúdica, porque eles têm inglês, eles têm esportes, eles têm passeios para conhecer a parte turística, e numa versão compacta, 3 semanas. Depois nós temos programas que a gente chama de high school. É o programa onde o jovem pode passar 1 ou 2 semestres letivos estudando numa escola no exterior. Pode ser a língua inglesa, país da língua inglesa, pode ser a Alemanha, pode ser França, Itália, Bélgica, enfim, né? E esse período que o aluno estuda fora no high school, ele no retorno ao Brasil valida. Então, ele não perde o ano, né? Quando ele retorna, ele vai para a sequência como se não tivesse parado aqui. Esse é um dos programas líderes para jovens de 14 a 17 anos. Qual é a importância para esses meninos, 11, 12 anos, jovens, para conhecer outro país, outra cultura? Nesse sentido, então, de independência, procurar se independer da família, seria isso? Eu acho que de ter uma experiência cultural, de conhecer amigos novos e de começar a despertar para a segunda língua, né? Porque às vezes, por exemplo, hoje em dia a maior parte das crianças estuda, por exemplo, o inglês, que é o idioma mais, diria, mais comum, desde pequenininhos, né? Às vezes tem escolas que já começam com 3 aninhos. E então é uma oportunidade deles já irem colocar em prática, né, o que eles vêm estudando já desde novos. É fundamental saber o inglês para fazer esse intercâmbio, ou pode sair e fazer sem? O de férias, ele não é mandatório. A criança, o adolescente, ele pode ter um nível iniciante, intermediário, avançado, porque lá no exterior tem vários níveis. Agora, se nós falarmos do high school, que é esse que eles vão para validar o semestre acadêmico, daí requer. Aí já tem que ter a base. O inglês. Ou se ele escolher um outro país, aí o Espanha idioma... da vida, por exemplo, espanhol, sabendo espanhol, isso, sem problema nenhum. Alemanha, né, tem que dominar alemão e assim vai. Então, esse seria o segundo grupo de intercâmbio. Depois nós temos o intercâmbio para universitários, que é um programa que, inclusive, também a gente começou a inscrição deles 3 agora, da turma que vai esse ano. Então, os universitários vão trabalhar nas férias, é um dos programas que a estudante mencionou, né, que trabalhou, ficou 4 meses nos Estados Unidos, trabalhando durante as férias universitárias. Então, de novo, é uma experiência fantástica para o estudante universitário passar as férias da universidade
trabalhando, ganhando em dólar, porque aí eles vão contratados por uma empresa nossa, né? Que aí entram vários segmentos, entram hotéis, restaurantes, estações de esqui de primeira linha dos Estados Unidos. Para efetivamente trabalhar. E aí, com o que eles ganham, eles se mantêm, né? Pagam um aluguel e tiram aí o seu pezinho de meia nas férias. Então, por exemplo, se a gente pensa que o dólar está numa cotação alta, essa turma que volta do programa Trabalho nos Estados Unidos volta com um pé de meia bem bom, porque eles ganham em dólar, bom, né? Então é um programa fantástico para dar, porque a maior parte dos alunos que vão para o programa do Work nunca trabalharam aqui, não é comum um brasileiro trabalhar desde jovem, né? Por exemplo, diferente do americano, diferente do europeu, que já começa a trabalhar lá com seus 15 anos. O brasileiro não. Então, muitas vezes essa oportunidade de trabalho que eles têm nos Estados Unidos vai ser a primeira experiência de trabalho efetiva do universitário. Tem muita aquela questão do custo desse intercâmbio. Do investimento. Exatamente. E existe intercâmbio entre famílias que fica, por exemplo, eu quero mandar um filho ou um neto, né? No meu caso é um neto já, né? Para fora. Aí, em contrapartida, eu teria que receber um outro membro de uma família para onde ele vai? Funciona assim também, não? Então, existem organizações que trabalham ainda assim na reciprocidade. No nosso programa, como eles são privados, no caso, nós só encaminhamos os estudantes. As famílias aqui não precisam receber, né? Mas aí a gente tem os programas que tem também subsídio de governo, que são com baixo custo de investimento. Então existem diversas opções aí para escolher. Qual é a participação do nosso país, do nosso governo, em termos de intercâmbio? Comparado com outros países, Nilson, eu diria para você que inexistente. Quase zero. Né? Porque, por exemplo, a gente, como viaja, trabalha muito para feiras, para convenções, levando estudantes, então a gente consegue ter um contato com pessoas de vários países que agenciam os intercâmbios como nós aqui, e se vê o número de alunos que vão fazer intercâmbio, europeus, asiáticos, australianos, neozelandeses, é infinitamente maior do que ao Brasil, mas eles têm um facilitador de talvez financiamento, bolsas por parte dos governos deles, né, que acabam tornando mais acessível para eles participar. Então, eu diria que para nós ele é inexistente. Para o jovem, o adolescente, qual é o maior problema que ele tem para adaptação assim aí lá fora? Se a gente falar na faixa etária de 15 a 17, eu diria que é quebrar esse vínculo familiar, essa dependência, vamos dizer, e aprender a se adaptar no novo ambiente, com uma nova família, uma nova cultura, com uma nova realidade. Acontece de desistirem, não? Não, assim, pouquíssimos, por exemplo, faz 20 anos que a gente trabalha com intercâmbio aqui em Florianópolis. Se eu for listar, talvez a gente tenha tido, assim, pouquíssimos casos, não sei se 10 no total, é muito pouco. Mas, assim, se você me perguntar quantos tiveram uma dificuldade inicial de adaptação ao intercâmbio, eu vou dizer muitos. É um percentual alto. E isso porque a gente os prepara, né? Quando eles vão para o intercâmbio, a agência vai fazer todo um ciclo de reuniões preparatórias. Por exemplo, essa turma que vai para o high school, nós temos 4 reuniões preparatórias com a família, com o estudante. Trazemos psicólogo para falar, para preparar essa família, tanto os pais como o estudante, como vai ser essa etapa. Os estudantes que voltam vêm dar depoimento. Então, essa turminha, quando embarca, vai muito bem preparada. Mas, mesmo assim, eles chegam e se deparam com esse que a gente chama de choque cultural inicial. E vão superando, porque eles vão ser preparados para saberem superar as etapas e que caminho seguir, né? Liga de lá, né? Passa um mês, mãe, eu quero voltar para casa, eu quero voltar. Hoje em dia é o WhatsApp, né? Passa um WhatsApp para a família. Agora é moderno. Eu quero voltar para casa. Sim. Mas eu acho que é o começo realmente, né? É o começo. E depois a gente vê, assim, a mudança, à medida que vai passando as semanas, né? A mudança, assim, é expressiva, né? Como aquele aluno que estava choroso, que se os pais falassem voltaria, como ele se estabilizou também em questão de semanas, a ponto de nem estar pensando mais em voltar. Isso ajuda um muito, bocado, né?
Muito. É verdade. Alexandra, se me dá licença só um pouquinho, nós vamos continuar o papo, mas a gente vai um rápido intervalo e nós já voltamos. Muito bem, mais uma vez, muito obrigado a você que acompanha a nossa TVA, a programação da nossa TVA, em especial aqui o nosso programa Espaço Cidadão. Esse programa ele é repetido também durante a semana. Você pode ter a oportunidade de revê-lo em outros dias. Nós queremos confirmar para você uma coisa muito interessante que diz respeito ao intercâmbio para jovens. E a Alexandra vai nos dizer aqui mais alguns detalhes sobre essa questão. Nós temos intercâmbio para adolescentes, para crianças, para adultos e também para pessoas de terceira idade. Como essas famílias recebem os jovens lá fora, Alexandra? Bom, as famílias elas estão preparadas para receber pessoas de diversas faixas etárias e culturas. Então, as famílias que fazem parte o programa de intercâmbio são pessoas que já são bastante flexíveis a abrir a casa para receber pessoas novas de outras culturas e, portanto, acaba sendo uma experiência muito bacana, muito positiva. Então, por exemplo, no caso do curso para adultos, né, nós falamos sobre os programas para crianças, para adolescentes e para universitários, né, no primeiro bloco. E agora a gente tem o outro programa que é o programa de curso de idiomas para adultos e um programa específico para a terceira idade. O curso de idioma para adultos, por exemplo, tem a duração de quanto tempo? Então, ele é muito flexível, pode ser de 1 mês a 1 ano. Então, por exemplo, conforme a disponibilidade que a pessoa tenha, exemplo, um profissional vai tirar 1 mês de férias, ele pode tranquilamente fazer 2 semanas de curso ou 4 semanas, ou ele quer pegar, já é aposentado, tem um tempo maior, quer fazer 3 meses, passar 3 meses numa determinada cidade, país. Então, é bastante flexível, vai de 1 mês a 1 ano de duração, esses programas de curso. A forma de intercâmbio para adultos e também terceira idade é mais ou menos igual para os adolescentes ou é diferente? Ela é diferente. Essas escolas, por exemplo, os idiomas principais que a gente tem procura, o inglês sempre em primeiro plano, né, países da língua inglesa. Daí, em segundo plano, tem italiano, espanhol, alemão e francês. Então, por exemplo, se a pessoa quer desenvolver o inglês, escolheu ir passar uma temporada no Canadá ou na Inglaterra, adultos, né, falando de adultos. Então, esses cursos, eles são na faixa etária média de 18 a 30 anos, e só que todas essas escolas, elas têm um percentual de pessoas também mais velhas. E aí, o determinante de que turma a pessoa vai vir a estudar é o nível de proficiência dela. Então, eles fazem um nivelamento, pode ser iniciante, avançado, porque tem todos os meses iniciando para todos os níveis, e à medida que a pessoa faz o nivelamento lá, ela vai entrar no respectivo nível. Não é eu querer, né? Vamos dizer, eu sou terceira idade, vamos dizer, né? Então vou lá, quero fazer um curso de inglês durante 1 mês. Mas vocês fazem primeiro uma avaliação comigo, porque a para gente saber se eu tenho condição de chegar lá. Na verdade, a gente, por exemplo, automaticamente vai direcionar para as escolas que tenham esses níveis regulares, né, de iniciante a avançado todo mês. Aí, uma outra situação, existem alguns cursos, aí não todas as escolas, nem todas as cidades que a gente trabalha, mas algumas específicas, por exemplo, nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Canadá, em Malta, por exemplo, que aí são cursos para maiores de 30 anos. Então, a gente teve uma crescente muito grande nos últimos anos, nos últimos 3 anos, do perfil adulto. Então, é aquele, por exemplo, cabe para você estar indo, ou eu, um adulto que quer passar uma temporada desenvolvendo, por exemplo, inglês, tendo a experiência do intercâmbio e vai conviver com pessoas acima de 30 anos, né? Então, é um curso específico para a faixa etária adulta. Os destinos procurados para os adolescentes e crianças é o mesmo
que para os adultos de terceira idade ou difere? Eu diria que talvez o destino preferencial dos jovens seja Estados Unidos, acho que em primeiro plano, e eu diria que o dos adultos, talvez Europa, países da Europa e Canadá. Por exemplo, ir passar um mês na Itália, é uma delícia, fazendo italiano. A gente tem um grupo de escolas que a pessoa, por exemplo, faz italiano, daí ela depois tem curso de culinária, o curso de vinho, o curso de design, moda, história da arte em paralelo. E finais de semana eles vão passear. A escola organiza passeios para outras cidades, países. Nossa, né? Que maravilha de curso, né? Vocês estão assistindo em casa, estão loucos para fazer um curso desse já. Como é que faz para procurar e se entender com vocês para fazer um curso desse? Aí, no caso, a gente atende nos nossos escritórios, né? E nós temos esse portfólio das escolas que nós representamos. Certo. E aí, junto com a pessoa, a família, nós vamos mostrar como funciona cada um deles, a programação, datas, durações, né? E aí a gente vai organizar toda a parte de curso, de quando é necessário visto, a agência faz tudo também pela agência, né? Eu ajudo a organizar. E na acomodação, além da opção de ficar numa casa de uma família hospedeira, o que é uma experiência muito rica para quem é aberto a vivenciá-la, nós temos também as alternativas de estúdios ou apartamentos de curta duração. Então, essas escolas parceiras nossas já têm um portfólio de acomodações. Por exemplo, tem situações que às vezes a gente manda casais, aí o casal não quer ficar numa casa de família, quer ficar num apartamentinho. É perfeitamente viável. Então, a gente, na verdade, vai organizar o todo. A estada daquela pessoa ou família pelos 30 dias ou 90 dias. E aí eles vão ter esse suporte da escola lá, porque durante de segunda a sexta tem as aulas. À noite eles têm sempre alguma atividade cultural, uma saída para um show, para um teatro, conhecer um restaurante típico, um bar típico. E final de semana, passeios culturais e excursões. Então, é um programa, assim, por incrível que pareça, bastante intenso e uma forma das pessoas, por exemplo, se radicarem naquela cidade e viverem o dia a dia como um residente lá daquela cidade, né? É muito gostoso. A nossa produtora reservou para nós aqui um depoimento de um jovem que fez intercâmbio em Las Vegas. Vamos ver. Dificuldades foram bastante, mas foram ótimas assim para a experiência, né? Fui para um país desconhecido, sem saber falar muito a língua, né? Aí a gente foi procurar emprego e eu, como não sabia falar muito bem, fui procurar sozinho emprego e as pessoas às vezes não entendiam o que eu estava falando. Eu estava pedindo trabalho e assim, até eles entenderem, ficou um olhando para a cara do outro e falar, tá, é trabalho que você quer. Então assim, tipo, você aprende a se virar de uma forma diferente, até por estar num país totalmente desconhecido, né? Um dia, saiu eu e um amigo meu para procurar emprego. E daí a gente pegou o ônibus de volta para casa e a gente acabou dormindo no ônibus. E a gente foi chegando perto das montanhas, assim, que ia pro Grand Canyon, né? E aí eu levei um susto, assim, tu dormiu? Daí ele, não dormi. Eu assim, não, mas eu dormi, como não? A gente já tá aqui. Todo mundo dormiu e a gente acabou passando uns 20 minutos de onde a gente morava, mais ou menos, né? E tivemos que esperar o ônibus voltar para poder chegar em casa. A gente já estava muito cansado, né, do dia, né, de ter procurado emprego e ainda acontecer isso, né? Foi muito engraçado, assim. Alexandra, que tipo de emprego normalmente é mais fácil para esses jovens que vão lá fora fazer esse intercâmbio? O programa, ele já sai daqui empregado. Já sai com... ele já sai daqui empregado. Então, nós trazemos empregadores americanos que vêm fazer o recrutamento entre agosto e setembro. E eles vão pré-selecionados já para trabalhar num empregador americano. Então, é bastante comum eles trabalharem em hotéis, restaurantes, lojas, estações de esqui. Esse eu acho que é um dos destinos preferidos pelo brasileiro, pelo fato da gente não ter estação de esqui.
é um destino que para ir a turismo ele é muito caro, né? Então a oportunidade de trabalhar numa estação de esqui, passar 4 meses, né, com um custo subsidiado, é muito atrativo. Meio, né? Exatamente. E ainda ganhando? E ganhando em dólar, exatamente. Né? Então, assim, é um programa que desperta muito interesse dos universitários por isso, porque eles, na verdade, vão para trabalhar já com o contrato todo certo daqui e ganhando em dólar. Alexandra, a China, nós conversamos até agora, a China é um atrativo para qualquer um no mundo hoje. Não é procurada para intercâmbio a China? Pois é, Por não... conta do problema da língua? Eu acredito que sim, Nilson, porque assim, a gente tem uma baixa demanda de solicitação de China e Japão, acredito pela complexidade da língua, porque, por exemplo, um brasileiro ir a fazer um curso, que nem ele vai para um curso de inglês, passar 1, 2, 3 meses, ele já dá uma boa avançada. No caso dessas línguas orientais, o tempo que ele precisaria para aprender plenamente seria maior. Então, eu diria para você que a procura, infelizmente, ela é baixa, acho que por essa razão. Esse problema da imigração que está tão latente lá na Europa, e aqui nos Estados Unidos, aquele candidato Donald Trump, né, dizendo que vai botar um muro lá nos Estados Unidos, entre os Estados Unidos e o México ali, com esses problemas todos de imigração, prejudica de alguma forma o problema de intercâmbio, não? Não porque o programa de intercâmbio ele requer um visto específico de intercâmbio. Então, a pessoa já sai com o visto específico para estudar ou para trabalhar. Então, vamos dizer assim, o filtro que se tem na chegada ao país, no caso na imigração, ele é infinitamente menor do que o que uma pessoa, vamos dizer assim, que vá a turismo vá passar. E, assim, por hora, Brasil, a gente não está tendo nenhuma limitação, não, de emissão de visto. Nós falamos da terceira idade. Como funciona de forma mais específica, assim, esse intercâmbio da terceira idade? Aí existem cursos específicos, né, para a terceira idade, é bastante comum na Europa. O europeu gosta muito de viajar até idades avançadas. Eu mesma tive um cliente, um senhor, que há uns 5 anos atrás, ele foi fazer um curso com 80 anos e foi passar um mês com a esposa fazendo um mês na Inglaterra e adorou e queria depois voltar para a Alemanha, acabou não dando, mas enfim, esses cursos são voltados especificamente para a faixa etária da terceira idade e de novo aquela questão das opções de acomodação. Aí a pessoa pode optar por ficar numa família hospedeira, né, que acaba sendo assim uma experiência bastante rica, ou optar por ficar num apartamento. Qual o tempo máximo que a pessoa pode fazer de intercâmbio? É 1 ano. É 1 ano? Mais que isso não pode? Até poderia, mas é que tem que voltar e depois na verdade é porque em 1 ano ele atinge todos os níveis do curso lá, porque eles trocam de nível mensalmente. Então, via de regra, as escolas têm 12 níveis, que é para durar 12 meses. Agora, poderia. Tem pessoas que às vezes terminam e aí partem para um módulo diferente da língua. Exemplo, terminou a língua inglesa, agora eu vou investir no inglês para negócios, ou vou fazer um inglês para medicina, ou para fazer um teste de proficiência como o TOEFL ou o IELTS, eventualmente, né? Então, até poderia ficar mais do que 1 ano também. O que você sugere para os pais que estão assistindo o programa agora de destino? Assim, nós conversamos até agora tudo. O que você diria para eles assim, olha, eu acho que para vocês é interessante assim, 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 fazer um intercâmbio. De que forma que seria para os jovens? Bom, eu acho a primeira coisa que é importante os pais, assim, às vezes não só ver o intercâmbio como uma despesa, mas eu diria que vê-lo como um investimento, né, importante na formação dos filhos. Assim, os meus 2 filhos fizeram intercâmbios, né, e a gente acredita piamente como esse investimento
os tornou diferenciados em vários aspectos. Então, acho que essa é uma primeira mensagem, e que não tenham medo, porque uma grande maioria dos pais, quando pensa no intercâmbio, pensa, poxa, mas como é que eu vou ficar longe do meu filho? Será que vai estar seguro? Será que vai estar segura? Hoje em dia, a realidade nossa de segurança no Brasil, ela é tão complexa que eu correntemente vejo os pais dizendo que eles ficam mais tranquilos com os filhos lá fora do que aqui, indo daqui na beira-mar ou daqui no shopping. Mais perigoso que... Né? O filho lá fora está mais seguro. Exato. Então, assim, pois é. E é uma coisa que às vezes a gente vê que os pais pensam um pouquinho duas vezes nessa questão de não estar perto dos filhos, como é que eles vão estar. E é o momento da gente expô-los justamente a essa vivência por conta própria, de irem atrás, de correrem atrás, e lembrando que eles já estão formando uma história de vida. Então, a gente diz que o intercâmbio, ele é a porta de entrada para a vida futura do jovem, porque ela vai determinar um caminho, muitas vezes assim, que nem a família imaginava, que isso acabou surgindo através do canal do intercâmbio, né? Alexandra, eu tinha aqui mais algumas perguntas para te fazer, infelizmente o nosso tempo se esgotou. Papo tão gostoso, tão tranquilo, a gente podia conversar bem mais. Quem sabe numa próxima oportunidade, tá? Claro. Foi muito bom ter você aqui no programa, muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço. E sucesso lá para vocês. Muito obrigada. A vocês, muito obrigado pela audiência também e até o próximo programa.